Nesta aula, pessoal, vamos começar a ver a questão de projeto, né, de desenho, né, que nós vamos tratar como sendo a parte gráfica, ok? Então, tem a planta de situação e orientação. Então, pessoal, dependendo da edificação que vocês vão alocar no terreno, vocês têm que se preocupar com a questão da insolação, né, a questão da ventilação, a questão também da disposição aos raios solares, né? Isso vai depender para que serve a sua edificação. E também, por incrível que pareça, nós temos também a questão cultural. Então, muita gente, quando vai construir uma casa, quer que a frente da casa esteja para o sol nascente, né? E a parte traseira da casa esteja para o poente. Isso é uma questão cultural que a gente não consegue quebrar, né? Muito embora. Mas o interessante hoje na arquitetura, pessoal, com relação a essa disposição, é sempre colocar a área que você tem menos convivência, né? Note que essa disposição na arquitetura depende muito do seu modo vivente, como é que você vive. Na sua casa, qual é o ambiente que você mais gosta? Ah, professor, eu adoro cozinhar, então eu gosto da cozinha. Ah, professor, já eu gosto de assistir as minhas novelas. Então, pessoal, você vai colocar, no caso da cozinha, no local mais confortável, ou seja, no lado da sombra, né? E se você não gosta de novela, então perfeito. Já que se você gosta de novela, você vai colocar a sala no local onde você tem a maior convivência, né? Então, pessoal, professor, eu adoro passar o dia nos quartos. Então, você irá colocar os quartos no local, na sombra, né? Então, antigamente, a arquitetura era muito rígida, era aquela casa que era constituída sempre na frente da casa era quem? Era a sala. Aí você tinha os corredores que ali iam para os quartos e lá no final você tinha a cozinha com o banheiro, né? Tinha até o caso de ter uma cozinha no banheiro, que hoje é altamente inconveniente. Tá entendendo, pessoal? Isso para arquitetura, né? Mas quando você vai fazer uma edificação, onde você vai criar ou coelho, ou criar codorna, ou criar porco, ou cabra, você tem que ter uma noção, né, da característica, né, daquele animal. Ou seja, tem animal que não gosta de vento, então você tem que quebrar esse vento, né? Ou de forma, vamos dizer assim, mecânica ou de forma natural, ok, pessoal? Então, sempre você vai ter que indicar o norte no seu projeto. Então, o norte fica nesta posição. E a partir do norte a gente consegue verificar também a questão de o caminho do sol, né? E isso vai ser muito interessante, pessoal, como eu coloquei aqui na observação, potencializar o projeto. Ou seja, você não vai ficar restrito apenas àquela funcionalidade daquele ambiente. Você vai pensar em outras formas, ok? Noutra possibilidade. Ou seja, se eu vou fazer um galpão, eu quero que o telhado do meu galpão seja um local que eu possa encher de placas solares para obter energia elétrica, ok? Então é uma coisa interessante. Se você não fizer de forma conveniente, ou seja, o engenheiro vai lá, eletricista, vai verificar, vixe, essa disposição do seu telhado, a incidência do sol vai ser muito pouca, então não vale. Então a gente vai ter que criar uma estrutura, ou seja, você vai pegar um outro espaço e vai fazer essas placas solares, né, nesse espaço. Então você já vai, nesse caso, quando você pensa e verifica essa possibilidade de você potencializar o projeto, você já vai economizar um espaço. Então, pessoal, tudo casado. Então, você tem que ter noção de várias formas para que você potencialize o seu projeto. Então, imagine que seu chefe, vamos fazer de conta que você tem um chefe, que é o dono da fazenda, e pede para você fazer um projeto de uma possível. Aí você chega, vou fazer o telhado desse jeito, porque no dia que o senhor tiver possibilidade econômica de criar uma geração de energia solar através de placas solares, aqui já está tudo pronto. Que legal! Então isso já é uma coisa
né? Então, também com relação aos DG, por exemplo, se você cria pouco, também se preocupar na questão do tratamento. O que é que eu vou fazer com isso, que é uma quantidade bem razoável, né? O que é que eu vou fazer com esse totô? Então, você tem que pensar, você tem que potencializar o projeto. Beleza? Então, planta de situação e orientação. Estabelece a posição do prédio ou obra em relação ao terreno, né? Deve indicar principalmente a distância dos contornos, as divisas. Isso aqui, pessoal, ele é obrigado para obras na cidade. Ou seja, quando você tem um terreno que vai construir a casa, você tem que obedecer o código de postura. Então, você tem que dizer qual é a distância da minha casa para o contorno, que nesse caso vai ser o quê? Vai ser o muro. E essas distâncias são padronizadas. Então, a distância da frente da sua casa para o muro, dependendo também da região da sua casa, em que bairro está. Porque a cidade é constituída de bairros novos e também de bairros mais antigos, ou seja, o centro de Boa Vista é um bairro antigo. E não tem como você impor esse distanciamento, né, esse recuo da edificação, porque os prédios já foram construídos há 50, 60, 70 anos. Mas nos bairros mais novos, então o plano diretor ele estabelece esse recuo. Então sempre à frente da sua casa tem que ficar 5 metros distante do muro, né? E as laterais 1,5 metro também com o fundo. Tá entendendo? Então essas distâncias são padronizadas. Professor, mas se meu terreno é muito grande e essa distância do contorno, as divisas, como é que eu faço? Pessoal, isso aqui foi tirado para uma edificação urbana. Na edificação rural, o que você pode fazer é referenciar uma árvore ou um ponto. Você pode criar um ponto, né, com o GPS e a partir daquele ponto, né, dar o ângulo. Então, esse posicionamento você pode utilizar de acordo com o que você quiser. A partir do momento que você edifica, se você não fez um marco lá, você pode fazer as próximas edificações colocando como referência essa edificação que você construiu. Mas é bom, na hora que você vai alocar todas as obras, você ter essa organização, né? Ou aqui ele diz a distância dos contornos, as divisas ou outras construções de referência, né? Tais como cercas, estradas, árvores ornamentais, né? Que não é legal porque você um dia pode cortar essa árvore, você perde a referência. Então era bom você já estabelecer um marco, você concreta, né, um cano de 100 no chão, né, e compra uma chapa e coloca a referência, ou seja, o meu ponto de referência é esse aqui, né? É só pegar uma chapa redonda, concreta junto com e bota faz um furo no meio dela. Então aqui é minha referência. E pega, obviamente, o ponto de GPS dessa placa. Aí você vai fazer toda a sua organização na fazenda de acordo com esse ponto de referência, né? Você pega a estação total e você consegue fazer o seu próximo empreendimento a que ângulo está daquele ponto, né? É interessante você fazer isso, né? Cotas altimétricas do terreno. Então isso aqui é muito interessante, pessoal, muito importante, porque as cotas altimétricas do terreno, ela tem várias funções e principalmente quando você tem na sua fazenda a questão de plantação, né? Você sempre tem que plantar aonde? Na curva de nível, ou seja, você tem que diminuir o potencial da chuva, da água, né? Então, sempre no local que a água escorre, você coloca as cotas altimétricas e você vai fazer o arado, né, fazendo o sulco perpendicular a essa cota altimétrica. Beleza? Isso é muito utilizado hoje, principalmente para evitar as erosões nos terrenos, né? Colocar uma orientação topográfica, ou seja, a posição norte, que isso é obrigatório, né? E
demais instalações da propriedades, ok? Isso aqui, pessoal, você vai organizar várias edificações, então o seu projeto não vai ficar muito solto, né? E você tem uma margem de expansão, né, bem orientada, bem planejada, de forma que no futuro você vá fazer uma edificação que você tem uma relação com outra, então você já tem esse planejamento, né? Pode ocorrer o caso de que você faz a primeira edificação, faz a segunda, na hora que você vai fazer a terceira, aí, eita, a segunda está na posição errada, aí você ou inutiliza essa edificação, coloca ela para outra situação, ou senão tem que derrubar. Então, isso aqui é como se fosse um plano diretor. As cidades ela têm os planos diretores, né? Então, ela define qual a região da cidade que vai ser utilizado para habitação, qual que vai ser utilizado para o comércio e qual vai ser utilizado para a indústria, qual vai ser utilizado para hospitais, de forma que o planejamento daquela cidade fica melhor para você executar, ok? Não fazer de forma como Brasília. Brasília foi toda ela urbanizada, né, por Lúcio Costa, mas hoje é considerado um absurdo, né, a forma que ela foi organizada. Então lá tem um setor de farmácia que é só farmácia, tem um setor de não sei de que, de clubes que é só clube, né? Além de causar uma separação de pessoas, né? Tem a questão do deslocamento, ou seja, eu saio de um bairro que não tem farmácia, porque as farmácias todas estão no setor de farmácia, né? Mas graças a Deus, você hoje em Brasília consegue ir numa farmácia em qualquer bairro da cidade. Então, essa concepção do Lúcio Costa hoje está completamente defasada, né? Hoje a questão de urbanização está mais concentrada, ou seja, eles estão valorizando a verticalização das cidades, ou seja, bairros constituídos apenas de edifícios. É o caso lá em Brasília de Águas Lindas, como é um bairro que só tem edifício. Então você tem uma alta densidade de pessoas ali, tá entendendo? Então isso facilita muito as obrigações de serviço do poder público, ou seja, fazer o saneamento, né? É mais fácil coletar o esgoto onde todo mundo está concentrado do que separado, né? Principalmente aqui em Boa Vista, que os terrenos eram muito grandes, então a cidade é uma cidade muito espalhada. Se você for olhar a área ocupada de Boa Vista, é muito grande, né? Se eu sair daqui na minha casa e for lá para a zona oeste, né? Eu tenho local que eu vou andar 20 quilômetros, é muita coisa, pessoal. Eu atravesso São Paulo com 20 quilômetros, então o tamanho de espaço é quase a mesma coisa. O problema é que aqui não é o que? Povoado, a densidade é muito baixa, porque antigamente a concepção que tínhamos é terrenos muito grandes, né? Hoje está mudando, os terrenos estão ficando menores e o povo está se concentrando. Aí o governo tem a facilidade de ter o que? Na questão de transporte público, ou seja, eu chego num local onde está todo mundo concentrado, ele pega um ônibus e vai para o centro, então é muito mais fácil. Eu pego um edifício daquele, faço a coleta do saneamento, mas antes de jogar na rede eu faço vamos dizer assim, um tratamento inicial. Então isso vai me reduzir os custos que eu tenho com a obrigação dos serviços públicos, né? Então essa é uma concepção nova de urbanização, beleza? Mas esse mesmo caso, pessoal, de planejamento, de orientação, vocês têm que utilizar numa fazenda ou numa vila rural. Ou seja, vocês têm que organizar a coisa. Se ficar muito solto, o que acontece? Você vai perder o controle. Tá entendendo? Então, se você quer criar uma vila rural, né,
que antigamente existia. O que acontecia antigamente? A vila rural fica no local. Eu acho que aqui ainda tem alguma concepção desse estilo. Lá o governo coloca escola, coloca um posto médico, coloca um dentista, coloca as casas que estão nos assentamentos. Aí o que acontece? A família fica de dia lá, os meninos vão para a escola, vão para o dentista, vão para o médico, e os pais vão trabalhar nos seus lotes. Então essa é uma concepção que em alguns cantos aqui vocês podem ver que é esse sistema, ok? É uma facilidade, por quê? Porque você ficar tendo que trazer o aluno que está lá no meio do mato para estudar e depois voltar todo dia é um custo muito alto, né? E além do mais, você tem a questão do acesso, né? A dificuldade de acesso em alguns locais, principalmente aqui em Roraima, beleza? Não é à toa que se vê essa confusão de transporte escolar. É um custo muito alto, né? Já devido a uma concepção, vamos dizer assim, ultrapassada na questão de urbanização, ok? Então, pessoal, eu queria que vocês verificassem, tentassem entender que a organização, né, de tudo que você for construir, que você for edificar numa fazenda, ela é igual a uma cidade, né? Ó, por exemplo, aqui nós temos o distrito industrial. Então, toda cidade é obrigatório ter um distrito industrial, onde todas as indústrias, né, se porventura queira se instalar nessa cidade, ela tem que estar lá no distrito industrial. Aqui ainda é muito pouco a questão de indústria, mas a organização é essa. Por quê? Porque a indústria, além dela tornar um ambiente muito insalubre, com poeira, com barulho, tá entendendo? Então ela fica lá, não vai atrapalhar os moradores, porque os moradores estão distantes. Então a primeira coisa que o político faz é dar terreno num distrito industrial para o cara construir casa, construir não pode. Então por isso que o plano diretor ele tem que ser obedecido, porque ele foi concebido para ter uma organização e uma civilidade naquela cidade, beleza? Então, pessoal, o que é interessante, né, no próximo trabalho preliminares, que é a parte de projeto, né, a parte gráfica. Ou seja, você vai fazer o desenho do seu projeto, o que é que você quer para aquela edificação, né? E isso vocês já viram lá em desenho técnico, né? Ó, não sei com quem que vocês pagaram desenho técnico, que é a parte de desenho de edificações, né? Ó, então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre é a planta baixa, né? Ó, a planta baixa, pessoal, nada mais é do que um corte que você faz na sua edificação, né? Ó, no plano horizontal, é como se você pegasse um pano e passasse uma faca, né? A uma altura de 1,5 metros. Então você corta a casa com o serrote na horizontal em 1,5 metros e retira a parte de cima. O que tiver lá embaixo é a minha planta baixa, né? Ó, então planta baixa é a projeção em um plano horizontal resultante de um corte da obra na altura do peitoril, né? Na altura do peitoril é aquela parte da janela, pessoal, né? Ó, abaixo da janela. Então você tem lá o peitoril. Aproximado de 1,5 metro em relação ao piso de cada pavimento, por meio de um plano imaginário horizontal, né? Ó, então é isso, você pega a edificação e faz um corte a uma altura de 1,5 metro e você mostra o que está nesse corte, beleza? Aqui nós temos uma planta baixa, né? Ó, nós temos uma planta baixa de uma casa. Então perceba que essa casa ela estava construída e você fez um corte a 1,5 metro. Então perceba, pessoal, quando você faz um corte a 1,5 metro, o que acontece? As janelas elas vão aparecer, mas quando chega no banheiro, tá entendendo? Essa janela aqui, ó, ela não vai ser visível, porque ela vai ficar na parte de cima que você retirou. Então a representação dela, pessoal, tem que ser tracejada, porque ela não está visível, ela está acima, beleza? Então pronto.
E aqui nós temos o que? Também as paredes, né? Ó, então fica visualizado as esquadrias, nas janelas e portas, as paredes, né? Ó, e você também já pode representar o que? De que é constituído o piso. Então você pode colocar essa simbologia aqui, ó, né? Ó, então esse aqui vai ser um piso tal. Você já pode especificar, fazer uma legenda e dizer que isso aqui é um piso EPI 4, que não sei o que. Isso aqui é um piso de tanto por tanto, um EPI 5, porque não há varanda. Aqui vai ter uma garagem, então vai ter um fluxo de carro muito grande. Então você tem que aumentar a resistência do piso, né? Ó. E também, pessoal, vocês podem representar as áreas de cada cômodo. Ou seja, aqui eu tenho uma sala onde eu especifiquei, ela tem uma área de 12,16 metros quadrados. Né? Aqui você tem 2 quartos, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço. Né? Você pode até também já especificar os locais onde vai ficar a pia, a de lavar roupa, né? A privada, a pia de lavar a mão, o chuveiro. Então algumas coisas você já pode ir especificando, beleza? Da mesma forma que vocês já vão colocando o que? As cotas, né? Então essas cotas tem que ser bem organizadas, né? Ó, não pode ter erro, porque na hora que eu for dimensionar isso aqui, se eu quero saber quantos metros quadrados de parede eu vou construir, eu vou somar essas cotas aqui e fazer pela altura, né? Que a gente chama de pé direito, né? Eu vou ser a área de tijolo. Ao mesmo tempo que eu sei a área de tijolo, eu vou conseguir quantificar quantos tijolos eu vou ter que comprar para construir essa casa. Então note, pessoal, que a coisa é simples. Então, professor, eu vou construir essa casa, eu vou comprar 6 milheiros de tijolo. Não faça isso. Faça os cálculos. Porque se você comprar e não utilizar todo, né, que tem sempre aquelas piadas na internet, que o pedreiro pede 2.000 tijolos, a mulher compra e quando só utiliza 500, fica o resto lá. Então você juntar tijolo em casa é um péssimo, você está criando barata. Então um projeto de criar barata, de escorpião, centopeia, é tijolo junto, né, e sem utilização. Então isso é um desperdício de material. O tijolo é caro, né, e você tem que quantificar os tijolos de forma que a perda seja a mínima possível. Ok, pessoal? Então perceba, pessoal, que alguma coisa aqui você vai ficar sem entender. Por exemplo, professor, eu não sei se nesse banheiro vai ter azulejo nas paredes. Como é uma área molhada, então acho que é obrigatório, beleza? Eu não sei em que altura vai ficar essa janela de ventilação. Pessoal, em todo banheiro tem que ter essa janela de ventilação, que é aquela que é responsável em retirar todos os gases. Tem os gases aqui meio fedido, tá entendendo? Então você tem que ter uma forma de jogar esses gases para fora. Então essas janelas são obrigatórias no banheiro. Em caso não tenha acesso ao meio externo, ou seja, esse banheiro está lá no meio da edificação, não tem como eu levar esses gases, né? Aí você vai ter que fazer uma exaustão artificial, né? Ó, em Brasília, quem conhece os apartamentos lá, obra do Oscar Niemeyer, alguns banheiros ele não tem essa parte que você consiga colocar uma janela de exaustão, né, dos gases. Então o que acontece? Quando você abre a porta, você já liga o exaustor que está no teto e ele é tubulado para ir para fora. Ok? Então é um erro de projeto? Não é um erro de projeto, já que ele colocou a exaustão sendo artificial, né, através de um exaustor na parede, no teto, até nos tetos. E ele está vinculado com um trim. Quando você abre a porta que fecha, ele liga automaticamente. Não. Entendido, pessoal? Então, pessoal, percebam que eu não tenho como identificar algumas alturas e especificar o que é que vai ser minha parede, se vai ter azulejo ou não. Por isso que eu preciso de um corte. E perceba, pessoal, que todos os cortes, obrigatoriamente, eles passam pelo banheiro. E da mesma forma que todos os cortes têm que passar pela cozinha.
porque são dois ambientes que eu vou ter que azulejar, e eu tenho que dizer, ó, eu quero um azulejo de somente 1,80 m de altura, eu quero na parede toda, e isso vai ser estabelecido nos cortes, beleza? Aqui eu tenho eu tenho uma planta baixa que é de uma pocilga, ok? Da mesma forma, ó, mesmo assim ele colocou, ó, dois cortes, um corte A e um corte B, né? E dividiu tudo bem bonitinho aqui, ó. Ele colocou aqui, ó, sala 1, que é para 20 leitões, a sala 2 para 20 leitões e a sala 3 para 20 leitões, mesma coisa para o 4, 5 e 6. Aí ele colocou isso aqui, o que eu já percebi que é o que? Isso aqui nada mais é do que uma grelha, né, ó, que está protegendo de uma calha, que deve ter uma calha, porque isso aqui é uma pocilga. A pocilga tem uma geração de rejeito, totô mesmo, de porco, muito grande. Então, eu não sei, não é minha área, mas isso praticamente, no mínimo, tem que ser lavado uma vez, e é um consumo de água muito grande. Você vai e fica tirando esse cocô, levando aqui, e obviamente isso aqui tem um decaimento, e essas fezes vão ter para ir para outro local, ou um biodigestor, uma lagoa de estabilização, tá entendendo? Isso aí depende do projeto que você quer. Seria interessante que você utilizasse um biodigestor, beleza? Então perceba, pessoal, que nesse caso eu tenho aqui, eu vou até pular aqui, ó, tenho os cortes desta pocilga, ok? Ó, os cortes que ele colocou, o A e o B. E note que nesses cortes eu tenho que, ó, as alturas desses guarda-corpo aqui, ó, que eu não sei de que é, porque ele não especificou o material, né? Ó. Então ele teve que fazer esse corte para poder dizer qual é a altura e qual é a forma, qual é o material que eu vou utilizar. Ou seja, aqui deve ter uma legenda dizendo que isso aqui é um telado ou um cobogó, né? Um cobogó não é não, porque aqui eu tenho os portões. Então isso aqui deve ser uma tela, né, de galinheiro não, mas é uma tela mais grossa, de forma que você tem esse guarda-corpo aqui, beleza? Então tá tudo cotado aqui, ó. Então essa cota de altura eu consigo. Ah, professor, mas eu preciso, pessoal, nas vistas você não tem cota, tá entendendo? Perceba que eu tenho a vista dessa edificação, ó, que é isso aqui. Peraí, pronto. E a vista dessa edificação é essa aqui, pronto, ok? Então na vista você não, a norma diz, não pode colocar cota. Ah, professor, mas não custa nada chegar aqui. Norma não é lei, tá entendendo? Você não vai estar errado se você colocar aqui uma cota dizendo qual a altura dessa janela que vai ficar, né? Já especificar uma janela tipo, sei lá, Sasazaki, que não sei o que, ou é de metalon, né? E se for o caso, para você mostrar como é que o serralheiro vai fazer essa janela, você faz um projeto descrevendo toda essa janela com uma escala maior, tá entendendo? Com mais detalhes, dizendo qual o tipo de metalon, essas coisas todas, ok? E perceba, pessoal, que aqui eu tenho um exaustor, né? Ó, um exaustor de parede, exaustor ou ventilador. Exaustor e ventilador, pessoal, a mesma coisa. Depende da onde você tá. Quando você liga o ventilador e você coloca o ventilador na sua frente, ele é um ventilador, ele está jogando ar para você. Mas se você for para trás dele, ele é um exaustor, ele está retirando o ar lá de trás e jogando para frente, beleza? E note, pessoal, que esses dois exaustores, ele está colocado aqui, você já disse, opa, isso aqui são exaustores, são ventilador, né? Mas não custa nada você dizer, mas ele, na hora que ele colocou a cota aqui, ó, ele não disse qual é a posição. Ah, professor, é só fazer aqui, não é assim, você vai ter que dizer, ele está a tanto metro da parede e está a tanto metro de altura. E ele tem um diâmetro de tanto. Ou seja, quando você vai especificar esse exaustor, você já tem um catálogo com vários tipos de exaustores, né? Ó, e dependendo do volume que você tem aqui na pocilga, você vai ter que ter um exaustor de tanto
né, ó, que tem a capacidade de tirar tantos metros cúbicos por hora ou por minuto, de forma que você tenha uma situação adequada para os porcos que estão aqui dentro. Entendido, pessoal? Então, note que faltou ter uma especificação aqui da cota de posicionamento. Isso é um erro de projeto? Pessoal, não é, mas vocês têm que evitar isso. Porque na hora que você joga essa planta para o cara executar, ou você executar, você não sabe onde é que vai ficar. Ah, professor, vou colocar no meio, mas não custa nada, né? Ó, porque aqui você tem um equipamento. Então você tem que ter uma noção, não sei se isso é importante para uma pocilga, mas você tem que ter uma noção de que esse exaustor não esteja tirando o ar desse aqui. Então você tem que balancear, né, ó, os dois equipamentos de forma que os dois trabalhem em concordância. Não. Ou eu posso também diferenciar esse aqui, ligar esse aqui, tira esses gases que estão mais nesse lado, e esse aqui depois ligado. Então essa distribuição, pessoal, ela é interessante. Tá entendendo? Que você coloque as cotas, que você coloque a especificação, a marca, né? Muito embora em serviço público você não pode definir qual é a marca deste exaustor. Então você coloca que é um exaustor, você pode colocar, ah, professor, mas eu posso, vamos dizer assim, tornar o exaustor que eu quero? Pode. Então eu quero tanto metros cúbicos de ar sendo retirado em 1 minuto. Então, pessoal, o que acontece? Somente aquela marca que você gosta faz essa demanda, né, de exaustão. Então o cara é obrigado a ter, né? É uma forma de você, mas você não pode dizer eu quero um exaustor de marca tal, não sei o que, isso não pode em obra pública. Agora, obra privada, você pode fazer o que você pedir, o melhor, com folhada a ouro, né? O que o dinheiro é seu, em público já é complicado. E note que aqui, pessoal, o que é que acontece? Nós temos a profundidade da vala aqui, ó, de recolhimento das fezes, tá entendendo? Então esse corte ele praticamente foi para você definir qual é essa profundidade da vala, e esse outro corte para definir e também detalhar como vai ser esse guarda-corpo de proteção aqui das baias dos porquinhos. Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui, ó. Então deixa eu ver. Beleza, já vimos. Só pronto. Cortes são projeções verticais de cortes efetuados no plano imaginário, verticais. Podem ser longitudinais, quando feitos no sentido do maior comprimento da obra, e transversais, quando perpendiculares ao primeiro, beleza? Então você pode definir cortes tanto longitudinais, né, como transversais. Longitudinais no eixo da obra e os transversais perpendiculares a esse eixo, né? Caso você precise de detalhe, você pode fazer um novo desenho, por exemplo, você pode ter uma prancha somente com os detalhes das esquadrilhas, né? Ó. Alguns elementos de construção exigem uma apresentação com pormenores, que escalas reduzidas não produzem a contento, ou seja, no desenho que você tem numa escala, o que você quer detalhar está muito pequeno. Então o que você faz? Você cria uma prancha, altera essa escala e você consegue fazer todos os detalhes de uma porta, do que você quiser, até da grelha. Por exemplo, se eu quiser fazer o detalhe daquela grelha, eu vou lá e faço uma prancha somente com os detalhes daquela grelha. Como é que ela vai ser confeccionada? Vai ser parafusada? Vai ser soldada? Então tudo isso tem que ficar especificado no projeto. Então note, pessoal, que o projeto é um negócio muito grande e muito demorado, né? Ó. Então eu coloquei aqui como observação os cortes para cota, mas isso não significa dizer, pessoal, que vocês não possam colocar nas vistas. Eu coloco, não quero nem saber. Ah, professor, mas a norma diz que vista não pode ter cota, mas na minha vai ter, ok? É muita besteira.
Mas, e vocês vão entender o que eu quero, né? Então, a questão do beiral, por exemplo, como é que eu vou saber o beiral na casa aqui, por exemplo, um beiral, né? Ó, qual é o beiral aqui, né? Ó, o que é o beiral? É exatamente essa linha pontilhada, pessoal, tá vendo? Ó, isso aqui é a área de proteção do telhado, tá entendendo? Então, o beiral tá aqui. E perceba que se eu quero saber qual é a cota do beiral, não tem, não tem. Ok? Se eu quero saber qual é essa distância de proteção do beiral, não tem. Então é interessante o beiral ele ser o quanto maior, melhor, porque ele protege muito a casa, né? O sol, então o sol bate nele, não bate na parede. Então se você precisar ter uma refrigeração, né? Então tem muitas casas que as paredes ficam o dia todinho batendo sol, quando chega a noite você vai gastar uma potência muito grande do ar condicionado para refrigerar aquela parede que passou o dia todinho no sol, ok? Então é bom vocês ter um beiral, né, que vai proteger da questão de chuva. Tem gente que coloca um beiral muito pequeno, querendo economizar, então a própria biqueira da água, né, escorrendo, mela a parede, então fica um zezéu, né? E aqui a gente tem que se preocupar com relação a isso, né? Ó, então, pessoal, isso aqui é o trabalho das plantas baixas, né? Ó, a partir do momento que você trabalha com essa planta baixa, depois que você inicialmente aloca isso aqui no terreno, né? Ó, coloca tanto a questão de alocação no terreno como a questão de situação, né? Vocês vão começar a trabalhar com os projetos auxiliares, né? Que são elétrico, hidráulico, sanitário, né? Antigamente fazia até o projeto de telefonia, ou seja, na Pocilga vai ter um telefone. A pessoa vai ter um telefone na Pocilga? Se for uma empresa, sim. Porque você pode ser o responsável por aquela Pocilga, uma forma de você entrar em contato com a administração é o telefone. Então, também tem projeto telefônico, né? Com o advento do celular, esse projeto ele está mais, vamos dizer assim, com o celular, os telefones fixos vão morrendo, né? Mas sendo que nesses locais, pessoal, onde você não tem sinal de celular, uma forma de você ter uma comunicação interna é com um interfone. Né? E vai ter muito caso de interfone, ou seja, o cara está lá na guarita e você está na Pocilga, quero falar com fulano de tal, o da Pocilga, aí liga para tu lá lavando, tirando os cocô do porco e eu tenho um cabo aqui que, ok? Então essa questão de interfone para uma fazenda de grande porte é interessante, nem em todos os casos você vai ter sinal de celular, então você não pode utilizar ele naquele local, usa o sistema de interfone. Ok? Que é uma parte bem interessante. Ok? Então a planta de cobertura, né? Você vai representar qual a forma de cobertura que você quer para aquela estrutura. Então, quantas águas, de que vai ser coberta, né? Se vai ser estrutura de madeira ou estrutura metálica, ou se vai ser de calhetão autoportante ou não autoportante, né? Então, depois eu explico para vocês o que é isso quando a gente chegar na parte de cobertura, né? Ó, plantas de cobertura representa a projeção em plano horizontal das águas ou planos inclinados da cobertura e os respectivos complementos como calha, né? Ó, condutores, cumieiras e espigões, né? Ó, fachada ou elevação é o projeto em plano vertical de uma ou mais faces externas. Isso aqui são as vistas, né, pessoal? A vista fachada é a vista frontal, onde você está considerando a frente da estrutura, né? Ó, a frente da sua casa. Beleza? Então aqui nós temos exemplo de dois tipos de coberturas, né? Todas as duas são com duas águas, né? Ó, então aqui nós temos a divisão das águas, que é a cumieira, né? Aqui você tem uma água caminhando nesse sentido e nesse caso você tem uma água caminhando nesse sentido.
beleza? Aqui também de 2 águas, né? Isso aqui para residência, isso aqui para a suinocultura. Ou seja, aqui agora em tracejado está a casa em si. E aqui visível, tá a linha cheia, né? É exatamente aquela projeção da proteção, né? Que é a comieira, né? Que estava lá na planta baixa. Note que aqui inverteu, né? Ó, como você está vendo o telhado ele é visível e a casa, que é isso aqui, é invisível. Então por isso que está tracejado. Da mesma forma na pocilga, ok, pessoal? Então vamos para a próxima aula, que o tempo está avançado, e vamos trabalhar com a questão do canteiro de obras, né, a organização de obras. Isso aqui, pessoal, é muito importante, mas vamos ver na próxima aula, ok, pessoal?